Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos ao nosso canal, Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar o texto no qual Jesus nos pede para renunciar a nós mesmos. Esse texto que se apresenta em todos os evangelhos é um texto muito conhecido, no qual todos nós temos já uma certa compreensão. Todavia, cada vez que a liturgia nos apresenta esse texto, é sempre oportuno parar para refletir um pouco mais a fundo. Aquilo que muitas vezes nos parece óbvio, não é assim tão óbvio. Se a gente não medita, não dá espaço para assimilar o sentido da palavra de Deus em nossas vidas, então nós corremos o risco de ficar numa superficialidade ou desenvolver atitudes devocionais e de fé extremamente rígidas e desconectadas daquilo que de fato o Evangelho nos propõe. Por isso vou me concentrar hoje neste versículo. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. A primeira coisa a destacar é o início. Se alguém me quer seguir. Ao começar este ensinamento dizendo se alguém me quer seguir, Jesus deixa bem claro que o seguimento que ele nos propõe é proposta e não uma imposição. Se é proposta, cabe a nós responder, dizer se aceitamos ou não seguir essa proposta. Claro que para responder precisamos entender, ao menos em parte, qual é a proposta que ele nos apresenta, o conteúdo, ou melhor ainda, como é que essa proposta vai se tornando concreta na nossa vida. E é sempre o próprio Jesus a nos ajudar a compreender tudo isso. De modo especial, nesse versículo, ele destaca dois aspectos, duas atitudes fundamentais para conseguirmos de fato fazer a opção de segui-lo e viver esse seguimento. Levando em consideração que quando falamos de seguir, significa colocar-se atrás de alguém. No mundo bíblico, esse é o típico exemplo que caracteristicamente mostra a relação de Jesus com os seus discípulos. O mestre caminha à frente, os discípulos vêm atrás. Mas o seguir Jesus, no sentido muito mais profundo, não é só uma questão de posição, estar atrás dele, não colocar-se na frente dele, substituindo-o. Seguir Jesus significa viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Mas para isso, para conseguirmos concretizar esse segmento, precisamos fazer algumas coisas. A primeira é o renunciar a si mesmo. Algumas traduções diriam renegar a si mesmo. A ideia do renunciar a si mesmo e o renegar a si mesmo, se não compreendemos bem, adquire um valor negativo, como se nós não tivéssemos nenhum valor, fôssemos desprezíveis. Quando Jesus diz renuncie a si mesmo, ele não está nos desvalorizando, mas ele está nos retirando daquela posição excessivamente autorreferencial. Cada um de nós precisa e deve reconhecer o seu próprio valor. Muitas vezes nós sofremos exatamente porque estamos esperando isso, que alguém diga que somos importantes, que alguém nos diga que temos valor. Porque nós mesmos podemos esquecer que temos um valor. Nós mesmos podemos nos desconectar do nosso valor. Jesus não está fazendo isso. O que ele está fazendo, como já disse, é nos retirar de uma autorreferência obstinada, que se traduz num fechamento. O que é autorreferência? É aquilo que muitas vezes alguns chamam de egocentrismo. Ou seja, não basta reconhecer o meu valor como pessoa, como ser humano, como indivíduo. Não basta reconhecer o meu direito de buscar sim a minha felicidade, de buscar ser quem eu sou. Não. Nessa autorreferencialidade, eu me coloco acima de qualquer coisa e de todos e me fecho a tudo aquilo que eu não identifique como um reconhecimento dessa minha grandeza exagerada. A autorreferencialidade gera um fechamento, que no caso aqui do Evangelho é um fechamento diante de Cristo,
de consequência, um fechamento a Deus. O homem e a mulher excessivamente autorreferenciais não são capazes de acolher o projeto de Deus e de se deixar educar por Deus. Renunciar a si mesmo, portanto, significa não se desvalorizar, mas evitar essa autorreferencialidade, porque senão não é possível aprender com Jesus o projeto de Deus. Na autorreferencialidade, facilmente nos tornamos egoístas. Aí não importa o meu valor enquanto indivíduo, eu me torno individualista, ou seja, diante do outro estou fechado, egoísta, ou assumo a posição de arrogante e de orgulhoso. A segunda condição ou característica do seguimento é o tomar a cruz. Muitas vezes, quando nós ouvimos essa ideia, essa proposta do tomar a cruz, entendemos imediatamente como algo referido a dor e sofrimento. E de um modo muito pobre, qualquer tipo de dor, dificuldade ou sofrimento entendemos como uma cruz. Não é isso que Jesus está dizendo. A cruz, na época de Jesus, era um instrumento de morte e de extrema humilhação. Os condenados pelos romanos à crucificação carregavam uma parte da cruz, a haste sobre a qual estavam presos os braços. Não carregavam a cruz inteira, mas eles faziam uma caminhada longa com essa cruz. E ao caminhar carregando essa parte da cruz, com essa cruz sobre os ombros, diziam para as outras pessoas: sou um criminoso, sou um condenado. Tomar a própria cruz significa, na verdade, ter a coragem de manter-se no seguimento de Cristo, mesmo que sujeito ao desprezo e à humilhação e à hostilidade, inclusive violenta, do ambiente, porque você fez a opção de seguir a Jesus. Não é qualquer dor que pode ser chamada de cruz, mas tudo aquilo que tenta te impedir de viver essa cruz de um modo hostil. Tudo aquilo que tenta te impedir de continuar no seguimento de Jesus. Nesse sentido, renunciar a si mesmo pode ser, inclusive, uma experiência de cura interior, que vai retirando as camadas excessivas da autorreferencialidade que se acumulam no nosso coração, que nos fazem acreditar que temos um valor imenso e que, na verdade, não nos ajuda a reconhecer o nosso valor mais verdadeiro, que pode ser pequeno do ponto de vista quantitativo, porque não é exagerado, mas do ponto de vista qualitativo é capaz de dizer que, de fato, temos importância aos olhos de Deus. Construir aquela certeza em nós de que alguém nos ama e, nessa certeza, abrir-se a amar, a começar da disponibilidade de seguir Jesus. Tomar a cruz, em sintonia com essa renúncia, que pode ser uma experiência de cura do próprio coração, significa assumir a vida com coragem, mesmo que, às vezes, a vida se mostre difícil. Às vezes, a vida levante obstáculos para viver a nossa fé e o nosso seguimento de Jesus. De um modo quase que redundante, porque é repetitivo, ele diz no final: siga-me. Mas antes de concluir, ele coloca cada dia. A renúncia e o tomar a cruz não é uma questão de um dia, de uma decisão, mas é uma experiência diária. Um dia depois do outro, nós podemos crescer nessa renúncia do excesso da autorreferencialidade, de uma cura do coração que chega à sua verdade mais própria, pequena talvez no seu tamanho, mas grande na sua qualidade e significado. E ao mesmo tempo, o renovar essa coragem de seguir com Cristo, porque sabemos que a última palavra sobre esse trajeto, esse caminho da vida, é a palavra de Deus, que é sempre uma palavra de vida, a palavra da ressurreição.